Fala pessoal, beleza? Mais um FJ House na área. Meu nome é Felipe Jacoto. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui eu compartilho dia a dia, dores, insights sobre cultura, liderança, gestão. Como líder, como gestor, vão passando pessoas e tem pessoas que traem a gente, tem pessoas também que deixam uma mensagem, um legado. No passado, isso é um tema que me incomodava muito, né? Porra, mas eu ajudei, eu fiz e tal, a pessoa não foi capaz, né, de ter um respeito na hora de sair da empresa, ou sei lá, ir atrás do concorrente, ou abrir um negócio, fazendo as escondidas, ou até mesmo dentro da empresa. E eu acho que assim, não só o ramo da publicidade, do design, do marketing é pequeno, mas a vida é pequena. Tudo acaba voltando para nós nessa vida, porque se tem uma coisa que eu acredito é na lei da ação e reação, né? A intensidade que você faz as coisas é a intensidade que vai voltar para você. Um erro muito comum de muitos líderes é achar que só porque fez no passado o futuro está garantido. O que você fez no passado não constrói o seu futuro, né? Não vai ditar as suas conquistas do futuro. Muito pelo contrário, o que você conquistou atrás ficou para trás. Agora a gente precisa se atualizar e se manter em movimento para que porque os problemas do passado eram outros. Agora são novos problemas, então a gente tem que ter novas ferramentas para lidar com os problemas novos. O principal ponto é que a liderança exige uma responsabilidade muito forte. Você é visto ali como um tomador de decisão. Para algumas pessoas, às vezes elas, a gente fala muito da habilidade Y, né? As pessoas às vezes são muito boas, mas elas têm que ser especialistas. Eu já errei muito em colocar pessoas que eram para ser especialista em liderança e tomaram caldo. Esse peso é notado no dia a dia em relação aos desafios que essa pessoa vivencia. Então, no dia a dia ali, a pessoa acaba não dando conta do peso da cadeira que é da liderança. Porque liderar não é sobre um cargo, é sobre a responsabilidade que você carrega. É sobre realmente ser esse tomador de decisão, ser visto ali realmente sempre como uma pessoa que tem resposta para tudo, né? Esse peso é questionado até mesmo nessa parte da cadeira. Eu até falei dessa questão da carreira Y, porque às vezes a pessoa é muito boa executora operacionalmente, mas ela não tem as habilidades, não só emocionais, mas aquele jogo de cintura de saber lidar, né, ali com as adversidades, né, com a turbulência. Líder acomodado. O líder acomodado, ele não retém pessoas. Ele expulsa e perde bons talentos do que ele retém bons talentos. E reter bons talentos é um grande desafio. Quando você é um líder ou está sendo liderado por alguém que não motiva, não passa uma sensação de que tô do lado desse cara, então eu tô com meu futuro garantido, porque é uma pessoa sagaz, ela tá em movimento, ela tá estudando, ela tá se questionando, ela tá reinventando o negócio, né, o business como um todo, tá criando novos serviços, tá mudando o processo, tá trazendo melhorias na parte de gestão, ou seja, na parte interna, né, de como a empresa se organiza, os processos sejam principalmente administrativos, tudo isso retém bons talentos. 30% é aquele corre, aquele fluxo do dia a dia, é apagar incêndio, é estar ali resolvendo o pepino com o cliente, com a operação, sabendo qual boleto você prioriza, né? Que tipo de alavancas você puxa, o dia a dia que poucas pessoas postam no Instagram. Esse 70% você tem que deixar destinado ali para realmente toda essa turbulação e esses incêndios que acontecem no dia a dia. É pesado esse 70% e você tem que ter realmente também uma inteligência emocional para lidar com ele, mas com o tempo, quanto mais, né, você vai aprendendo, você vai criando uma elasticidade, né, emocional mais fácil de lidar com
essas turbulências do dia a dia. Às vezes não é só sobre tempo de casa, né? Isso eu falo muito pro meu time. Às vezes mas essa oportunidade não foi minha, não. Mas, você se comportou como a pessoa que foi promovida. Você se fez presente, você se fez útil. Essa reflexão faz a gente entender, porque às vezes a gente tem que ser muito mais do que simplesmente o que a gente é contratado. Hoje a gente vive num momento onde as pessoas buscam muito emprego e não trabalho. Design é resolver problema. Eu coloquei isso como uma mantra para minha vida. Quando você é uma pessoa que soluciona problema e não cria, você é colocado numa prateleira diferente na cabeça das pessoas. Com alguma dificuldade, no momento que eu já estou ouvindo, eu já estou pensando no que eu posso fazer para sanar isso. Porque eu acredito que enquanto a gente está gastando tempo pensando na dor, ou achando um culpado e tudo mais, resolve, depois você procura o culpado, depois você traz isso como uma reunião, um feedback, um reporte para a pessoa ali que está envolvida nesse erro. Então, procura ser rápido, né? Pode errar, autorize, né? Dê amparo ao seu time para ele errar, mas também treine eles a pensar que, errou, mas você tem pouco tempo para ficar com a dor ali e já procurar. Diminui muito o impacto operacional. A tão sonhada liderança tem a ver com mandar. Muito pelo contrário, é o momento onde você realmente serve de exemplo. Mandar através do exemplo, não através da ordem. Obviamente que quando você está à frente de um time, liderando realmente, você tem, o poder da ordem, entre aspas. Só que é muito diferente quando você age como líder e quando você age como chefe. Há uma distância muito grande. É muito mais do que ser respeitado pela ordem, é você ser respeitado pelo exemplo. Líder que procrastina conversas difíceis está protegendo o seu próprio conforto. Isso é muito real e queria deixar isso de insight também. E um líder que prioriza conversas difíceis, protege a cultura, o crescimento da empresa e principalmente das pessoas, porque os líderes que mais me cobraram hoje são as pessoas que eu mais lembro. A dica que eu dou é: aprende a perder cedo. Você aprendendo cedo a perder, eu sinto que você perde menos. Tem coisas hoje que, quando eu vejo que tá dando bosta, que eu tô perdendo, eu já tô pensando na solução. Isso faz com que a minha vida útil pra dor seja rápida. Eu vou diminuindo o tempo de sofrimento, porque eu sei que após o sofrimento, eu vou ter que resolver aquela parada. Então, conforme na minha cabeça, conforme eu diminuo esse espaço de sofrimento, isso não quer dizer que eu não sofra, que eu não sinta. A questão é que eu preciso resolver. Quanto mais eu diminuo esse espaço, mais eu resolvo o problema mais rápido. Então eu até às vezes quero punir alguém, trazer um feedback, mas eu resolvo o primeiro problema, depois a gente traz os responsáveis. E é importante dizer porque, assim, quanto a designer, eu tive uma visão, né? No episódio anterior a gente falou muito sobre visão e hoje, como gestor, a visão é outra, mas os dois se complementam. Eu falo muito que eu sou designer de planilhas hoje, porque eu acho que o designer sempre me ajudou a compor narrativas visualmente sobre uma copy bem construída, sobre uma apresentação. Ela me levou até lugares que eu acho que sem um designer, hoje o Grupo X não existiria. Ou até mesmo hoje eu não estaria falando como gestor, estaria falando talvez como um designer que, assim como o meu objetivo era me tornar um dos maiores designers do Brasil, ou até mesmo, quem sabe, do mundo. Esse era um objetivo e hoje o objetivo é escalar um negócio e ser uma das assessorias, de escala de negócio, de marketing do Brasil. E os 20% é realmente onde o jogo muda. É onde você realmente coloca mais o estratégico.
ali a mente pensante. E por que é tão importante esses 20%? Porque é onde você melhora processos, onde você olha para pessoas, onde você entende o que realmente é importante para o seu time, quais são os gargalos, aonde realmente o time precisa de um ajuste, de um aperto ali no parafuso, aonde você implementa novas ferramentas, aonde você vê, aonde dá para reduzir time. O Grupo X é realmente um organismo que vive e sobrevive de vendas, principalmente vendas ativas, e isso realmente é o que acontece quando você realmente está ali tracionando o time, onde você está realmente colocando o maçarico ali na galera e botando o on fire ali da galera. O líder, ele tem que ser reconhecido, assim, né? A pessoa entrou na empresa, é como se tivesse uma luz ali, dizendo, esse cara aqui é o líder. Uma presença magnética e energética traduz essa autoridade. Então, assim, você tem que ter autoridade para agir, você tem que sustentar essa autoridade e você tem que direcionar pessoas. O líder, ele tem a habilidade de trazer não só esse alicerce, mas de dar caminhos, de dar solução e direcionar o time. E aí se fala muito às vezes, né? Tem até pessoas que chegaram falando para mim assim, eu não tenho autoridade, né? Você não me deu espaço para ter autoridade ou autonomia dentro do espaço. E, de fato, a autonomia, né, essa liberdade de transitar, ela é meio que você não pede ela, você conquista. E isso tem a ver também um pouco com o perfil da pessoa. Ou você tem essa habilidade, essa postura, essa malemolência, né, de colocar realmente a autoridade, né, a autonomia em prática. E assim, então, autonomia não é um cargo, né? É uma postura que você desenvolve e constrói e se posiciona. Sobre a realidade do empreendedorismo. É legal trazer essa visão e essa reflexão. De fato, você sempre tem que reciclar as suas ambições, a sua motivação para continuar empreendendo. E esse gráfico traz essa reflexão. Nesse primeiro gráfico, traz a faísca, né? Quando a gente pensa em faísca, né? Quando a gente vai fazer uma fogueira e tal, ele não é o fogo exatamente. E ele traz essa visão da empolgação, que é aonde a gente ainda está tentando entender o que a gente quer fazer, né? Ou como a gente vai materializar esse sonho. Então ele fala que a faísca a gente confunde bastante, né? Porque é meio intoxicante, né? Essa empolgação, porque a gente está empolgado, né, em fazer a parada acontecer, mas no início, se você não tiver bem determinado, né, com o que você quer no seu sonho, você confunde empolgação com progresso, né? Você tem a iniciativa, você tem a vontade, mas você não consegue fazer com que essa faísca se torne realmente um fogo. As pessoas confundem muito. Líder não é você ser chato, é você ser firme, exigente, mas muitas vezes você é visto como chato, porque você vai ser aquela pessoa que vai cobrar, vai puxar a orelha, vai ser intenso, vai fazer a pessoa ir pro próximo nível. Essa é a real responsabilidade de um líder. A diferença entre o líder e o chefe é que o chefe manda e o líder, ele dá o exemplo para levar as pessoas no mesmo movimento. E o líder, quando ele dá um exemplo, ele é responsável por monitorar quem faz. Então, da mesma forma que ele dá o exemplo, o time tem que fazer a mesma coisa. Qualquer coisa que você fizer, seja para um cliente, para um colaborador, para uma pessoa, para um liderado seu, para um sócio seu, você não está imune da ingratidão daquela pessoa. Certamente algo vai acontecer com você. Isso eu posso te garantir. As pessoas vão te trair, as pessoas vão ser ingratas com você, mas só esteja pronto para que esse período de dor seja mais rápido e mais breve possível, para que você possa continuar caminhando. E eu comecei a perceber na nossa intimidade,
Às vezes é difícil pessoas que estão ao nosso redor incentivar a gente. E a gente acaba buscando mentores, amigos que possam fazer esse alicerce, né, para que a gente se sinta motivado. E que a gente também tenha pessoas que vão ser críticos ao ponto, né, de lapidar, de pô, vai por aqui, pô, Felipe, isso aqui não. Essa é uma coisa que eu comecei a perceber. Todas as pessoas fazem com medo mesmo, com desconforto mesmo. Elas se arriscam a estar em ambientes assim. E eu falo muito, né, de estar em situações de desconforto. Eu sou uma pessoa que me provoco muito, né? Aqui é um ambiente que eu estou num ambiente de desconforto. Só que eu comecei a perceber que as pessoas grandes, realmente as pessoas que fazem, não é porque elas fazem sem medo, não é porque elas fazem com totalmente domínio. Elas se cercam de pessoas que motivam ela, que são pessoas que realmente dão asas às ideias dela. Conversa difícil é clareza. É você pegar, meu, senta aqui. Pô, cara, isso aqui, da forma como você tá fazendo, não tá legal. Olha, esse comportamento que você tá tendo tá totalmente desalinhado com a nossa cultura. Ou como você se comporta na hora de um momento de endomarketing, de integração. Olha, eu preciso que você confira mais vezes. Olha, eu preciso que você, antes de passar o trabalho para a próxima etapa, pense também no retrabalho que a pessoa vai ter. Então, assim, são vários inúmeros alinhamentos que isso pode ser feito nesse exato momento. E ficando claro isso, falar, cara, a partir de agora, vamos ajustar isso. Tá claro para você? Às vezes pede para a pessoa repetir se ela entendeu. Me fala o que você entendeu, o que eu tô te dizendo, qual que é a minha expectativa sobre o seu trabalho, para que realmente não fique claro. E aí dali você pode criar ali alguns intervalos de one-on-one, né, de um bate-papo. Basicamente é você sentar com o cara ali, falar, cara, ó, pô, isso aqui evoluiu, isso aqui ainda não. Faz um ciclo de 15 dias, depois mais 15, depois se realmente as coisas entrarem no trilho, vai espaçando isso para que a pessoa realmente depois volte a performar, porque na verdade o líder, ele dá direção e ele lidera pelo exemplo. Então, nesse momento que você está repreendendo, você tem que fazer com que a pessoa sinta parte daquilo que você está dizendo. É importante você dizer, cara, isso é importante não só para mim, mas para a empresa, para a companhia, para o seu futuro. E você falando isso de forma clara e respeitosa, o cara fala, caralho, mano, o Felipe foi tão bacana comigo, eu vou surpreender ele, vou fazer com que ele mude a percepção e realmente abra novas portas nesse sentido. É importante a gente ter claro, a moeda de troca no mercado não é o esforço. Ah, mas eu me esforcei muito. Não, você pode estar se esforçando e na direção errada. Você pode estar plantando uma semente no solo infértil. Você já parou para pensar? Por isso que é muito importante a sua empresa estar mapeada com dados. Se você tomar a decisão pelo esforço, você vai estar suscetível a erro, porque você vai estar simplesmente no emocional. E aí parece que é como se sua mãe estivesse falando com você, pô, filho, você está se esforçando tanto e tal, persiste e tal. Uma coisa é você entender realmente que você, cada dia, né, cada semana, cada quinzena, cada mês, cada trimestre, cada semestre, cada ano, tá chegando no objetivo esperado. Eu falo isso porque a única moeda de troca, né, no mercado, para o cliente, para parcerias, para pessoas que queiram estar perto de você, é o resultado. Em outros ambientes, como o G4, educação, acho que foi um dos principais sprints assim, de hack assim, que eu realmente mergulhei de forma rápida, entendendo qual que era todo esse universo de gestão de negócio, de liderança, de processos, de pessoas, de tecnologia, a parte contábil e administrativa de números, né? Então, assim, entender realmente o que é um EBITDA, o que é uma margem de lucro, né? Não que eu não soubesse, mas realmente saber quais são as alavancas para puxar, quais são as que tem que reduzir, quais são as coisas que precisam se intensificar dentro de uma empresa para ela crescer, ser realmente um gestor. Eu vou, ensino, monitoro, avalio, cobro, dou mais responsabilidade, avalio de novo, solto, vou distanciando esse espaço e eu repito esse processo
diversas vezes. Teve pessoas assim que já deu certo, mas também não deu certo. Eu tive um trabalho de anos de desenvolvimento. Hoje eu já não estou na criação, né? Eu já não desenvolvo a parte criativa. Como designer, já tive ali todas as etapas, até na parte de direção criativa. Muitas pessoas que trabalharam comigo, na época que eu estava ali na parte de direção criativa, são muito gratas pelo que eu ensinei elas, pelo que eu desenvolvi. Porque se fosse necessário, eu abrir o projeto ali, ia na unha com a pessoa, pô, mexe isso aqui, pô, ali isso aqui, pô, refaz isso aqui, pô, e botava a mão. Então, esse cuidado, além de ser algo que motiva a pessoa, né, você não tá ali toda hora criticando, há uma gratidão emocional que, cara, tem designers que já nem trabalham mais na empresa e vira e mexe me mandando mensagem, falando, cara, pô, obrigado por tudo que você fez por mim, desenvolveu. Obviamente que tem a parcela, né, do profissional ali, mas você se sente grato, né, por ter persistido, por ter tido paciência, por ter sido amoroso, mas não um bunda mole. Que são ágeis, que são inteligentes ao ponto de se diferenciar, que se adapta rápido, quem consegue realmente ser esse camaleão que eu falei. Então, quanto mais você conseguir se adaptar, você certamente vai conseguir prosperar e crescer.